Boa noite, camaradas. Tudo bem com vocês? 19 de setembro de 2025. Hoje uma live especialíssima com uma professora, uma filósofa, uma pesquisadora. Assim que ela entrar, a gente inicia a live. Boa noite quem está chegando. Acabamos de entrar também. Então, como estava falando, hoje a live é com uma pesquisadora, uma filósofa, Maria Alice da Silva, né? Ela vai contar um pouco da história dela, das pesquisas dela. Nós vamos falar bastante desse livro, que é um livro que eu devorei e pretendo ler outras vezes. Enfim, deixa ela entrar que a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Quem puder estar pegando esse link e colocando em grupos, em locais para que outras pessoas vejam. A Maria Alice já entrou, já vou convidá-la. Deixa eu convidar a Maria Alice. Mandei o convite, Maria Alice. Vou desconvidar e convidar mais uma vez, vamos ver. Só um minutinho. Vamos ver se vai agora. Foi? Agora sim. Opa, deixa eu virar a câmera. Eu sempre faço isso. Você sabe que tem um botãozinho que de virar automático, não precisa. Mas meu celular eu arrumei e agora eu não sei, não acho mais esse botãozinho. Então sempre que eu acho, mas tem essa opção. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, antes de tudo. Prazer incomensurável. Eu que agradeço, né, a oportunidade ímpar, né? Eu estava fazendo a introdução antes de a gente ter esse pequeno delayzinho aí técnico, e eu fiz uma brevíssima introdução, falei que eu vou estar com uma pessoa muito especial, uma filósofa, Maria Alice. A gente vai falar bastante desse livro que eu disse agora, é um livro que eu devorei. Eu quero ler de novo, porque ficou muita coisa, você traz muito conteúdo, e para quem não sabe, é uma tese de doutoramento, né? Mas tem alguns plus aí, depois ela vai explicar, né? É uma bela edição, eu acho que a literatura animalista brasileira, né? E por que não, né? Mundial, merecia uma obra dessa. Tem uma série de pessoas que colaboram na prefácio, introdução, depois no final, né, com um capítulo toda a parte com o Fábio e com a Daniela, o professor Fábio e a Daniela, e ela tem só o prefácio do professor Oscar Horta, né? Então, sim, vale muito a pena, pela APQ. Então já começo fazendo aí o jabá, né? Mas é um jabá merecido. Recomendo
recomendo vivissimamente. Leiam esse livro, assim, de verdade. Eu li e tô com gostinho de quero ler de novo. Vou esperar passar um pouco e vou ler novamente, porque é um livro de pesquisa mesmo. A Maria Alice traz para gente uma série de fundamentos a gente vê um movimento antiespecista muitas vezes com carência de boas leituras, né? E esse é um livro fundamental. Bom, eu fiz toda essa introdução aí, já te dou a palavra, agradeço novamente o seu aceite, esse espaço é seu, e fala um pouquinho, se apresenta, todo mundo te conhece, mas é sempre bom, eu não gosto de apresentar as pessoas, às vezes as pessoas me mandam a mini bio, e eu não leio de propósito, porque eu gosto que as pessoas se apresentem, porque nada como você falar de você mesmo. E eu não gosto de falar de mim, não sei você, mas eu gostaria que você falasse quem é a Maria Alice, e essa filósofa, essa mulher, essa feminista, essa vegana, antiespecista, enfim. Fala um pouquinho de você. Obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço não só o convite, como já falei, mas pela maneira tão incrível que tu falas do meu trabalho, né, enfim, da minha contribuição, porque é muito importante pra gente, né, quando a gente tem, assim, né, eu pego na mão, assim, com muito carinho, eu gerei, né, essa obra, esse livro, o conteúdo que tá aqui pra mim de uma maneira, assim, muito intensa. Eu acho que a filosofia, ela me define, né? A gente, provavelmente, Walter, tu já escutasse isso várias vezes na faculdade, de que a gente precisa cuidar com a definição, né, de nós mesmos, para que a nossa definição não se resuma com o nosso trabalho, com a nossa profissão, para que a gente entenda trabalho, né, de uma maneira um pouco mais ampla, enfim. Mas eu me defino muito pelo meu trabalho. Eu me sinto filósofa, assim, e me realizo enquanto filósofa, e não consigo falar de mim sem me dizer filósofa, né? Então, eu gosto muito de falar de mim, eu te agradeço também essa oportunidade, então, de me deixar fazer essa apresentação. Quando eu faço lives, né? Quando eu fazia lives, também fazia a mesma coisa, pedia para a pessoa se apresentar, né? Porque a visão que a gente tem das pessoas e como as pessoas querem se mostrar para o mundo, às vezes também tem um pouquinho de diferença. Eu gosto das duas, adoro ouvir quando as pessoas me apresentam, adoro quando as pessoas mostram para mim, né, como elas me veem, mas eu gosto também de me posicionar no mundo, de eu dizer, né, quem eu sou. Acho que o meu espaço, enquanto mulher, né, me faz sempre eu ter que afirmar quem eu sou, assim. Mesmo depois de tanto tempo doutora, ocupando um espaço acadêmico, assim, né, que eu considero importante, tenho orgulho disso, muitas vezes eu ainda tenho que reafirmar, né, que as coisas que eu penso, elas vêm de um lugar de construção e tudo mais. Então eu gosto. Então vamos lá. Quem eu sou? Eu sou Maria Alice, eu me defino como filósofa porque a filosofia sempre esteve no meu radar, mesmo quando eu não entendia isso enquanto uma profissão, ou enquanto uma pesquisa acadêmica. Minha mãe disse que quando eu tinha 3 anos eu comecei na fase do porquê e eu nunca mais abandonei. O veganismo também surgiu aí, porque foi com essa idade que eu perguntei o que era aquilo que eu estava comendo e eu descobri que era um animal e fiquei realmente impactada. E isso, inclusive, né, impactou a minha mãe, a maneira como eu me impactava com a relação, né, de alguém poder comer um bicho. E desde então eu não como, né, não passei a minha infância sem comer animais, né, me tornei vegana no sentido político muito mais tarde, já na faculdade, tendo contato com a Sônia Felipe, com a Daniela Rosendo, com colegas, né, que também são veganos, Luciano Cunha também, meu colega, então toda uma rede muito propícia para eu pensar para além do vegetarianismo, mas isso já vem de mim mesmo, desde a infância. Então, a filosofia, as pautas que eu defendo, elas vêm sendo amadurecidas em mim desde os 3 anos, por que não, né? A minha mãe diz que desde então eu já comecei a ser filósofa, porque eu diria o contrário. Então, acho que isso me define muito, assim, eu tenho muita emoção, assim, então acho que hoje eu me encontro como ecofeminista, e isso me faz me sentir muito mais à vontade em dizer que a filosofia, ela também me impacta emocionalmente, porque eu entendo
que um processo filosófico ele não é necessariamente apenas racional, mas parte das nossas justificativas, parte de uma justificativa integral, ela também abrange o emocional, né? Não um emocional arbitrário, sem argumentos, mas um emocional mesmo integrado, né? Um emocional que se compreende como um todo. E eu sinto a filosofia assim. Então, por isso também, quando falo do meu livro, é sempre de uma maneira, assim, muito intensa. Disse então que me entendo como ecofeminista. Essa é uma coisa que no livro eu trabalhei, um capítulo tem uma parte sobre a fundamentação ecofeminista, mas durante a tese eu não terminei dizendo que o ecofeminismo deveria ser um fundamento. Eu mostro ele como um possível fundamento. E quando eu publico o livro, né, 3 anos depois da publicação da tese, eu já estava nesse outro momento. Então, pensando que o ecofeminismo deveria estar junto de uma metodologia, né? Então, parte do que eu faço nesse livro também é me mostrar enquanto uma pesquisadora em movimento. E estou falando isso neste momento porque acho que isso mostra também um pouco sobre a minha apresentação de construção coletiva. Então, as pessoas que estão aqui, que contribuíram com o livro, de fato contribuíram para a minha tese, para a minha formação, escrevem, né, coletivamente comigo. E esse momento, assim, de eu estar sempre refletindo sobre o que eu escrevi aqui. Então, ele é um material também de pesquisa para mim, e é um material que continua vivo, né? Eu continuo pensando a partir daqui o tempo inteiro. Então, eu tenho um capítulo também, quase um ensaio, assim, me dizendo como que eu agora olho, né? Naquele momento, depois de 3 anos da publicação, agora já 8 anos depois, para esse material, né? Então, acho que essa filosofia em movimento, essa filosofia internalizada, essa filosofia produzida coletivamente, essa filosofia que me define enquanto os meus objetivos é parte importante para mim, né? Então, eu fiz a minha formação, comecei minha formação em filosofia muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos, então já fui doutora com 27. Me dediquei muito para isso, porque na filosofia os meus colegas eram muito mais velhos do que eu, então eu sempre me senti um pouco assim em déficit de maturidade, em déficit de talentos desenvolvidos, então assim me entreguei completamente, fui aquela aluna completamente nerd, assim, não ia para as festinhas para poder devorar todos os livros e estudar tudo, assim, e aproveitei o máximo, né? Fiz licenciatura, ao mesmo tempo em que já tinha, na 3ª, 4ª fase, uma bolsa de iniciação científica, e aí eu comecei a estudar o Hart, que é um filósofo importante na minha formação. Então, entrei no mestrado logo em seguida, antes mesmo de terminar a graduação, entrei no doutorado antes mesmo de terminar o mestrado, no momento em que fiz a qualificação. Então, a minha vida acadêmica ela foi toda bem intensa, né? Enquanto entrei em doutorado, já fui professora da universidade, da UFSC, fiz doutorado de sanduíche em Santiago de Compostela com o Oscar Horta, enfim. Então, acho que é uma formação acadêmica que eu aproveitei bastante e que hoje acho que faz sentido, assim, também em outros momentos da minha vida, né, em que ela aparece, não só enquanto pesquisadora, enquanto professora, que eu amo ser professora, também me defino enquanto professora, mas eu também tenho um clube socioesportivo com meu marido, que é educador físico, e me sinto muito filósofa trabalhando os valores desse clube, como a gente pensa o esporte de uma maneira acessível. Faço toda a parte de relações públicas, então como que eu quero que esse clube seja visto, né? Quais são os valores que de fato a gente defende, enfim, toda atividade ela é pensada por uma filósofa, e eu sinto também que faço filosofia de uma maneira muito intensa também nesses cenários, né? Então é isso, acho que essa é a minha apresentação. Você sabe que você trouxe alguns elementos que a modernidade, a contemporaneidade separaram, né, em especial o capitalismo, mas que não era assim na Grécia, né? Você trouxe a coisa da emoção, né? A filosofia nunca foi, embora sempre teve a questão da busca pela lógica, né? Mas nunca foi apartada também das emoções, né? E a questão do esporte, né? A questão dos esportes fazia parte da formação do grego, né? Do cidadão grego, né?
é que depois os sistemas de dominação precisavam de pessoas muito específicas em lugares específicos, como peças de uma engrenagem, né? E aí não dava para a pessoa ser algo muito maior, né? Então, muito importante essa colocação. Eu lembro do Marx dizendo que uma sociedade comunista, ele vai falar algo especista, mas a gente tem que contemporaneizar, não dá para usar de anacronismo, né? Mas ele dizia que numa sociedade comunista o homem poderia trabalhar 2 horas por dia e dedicar a parte do dia a pescar, né? Então, a parte especista, a escrever poesia, a ler, a praticar esportes, né? Então, eu acho que você traz valores aí que são muito importantes já na sua apresentação. Você escolheu o sanduíche com o Oscar Horta já por ele ou foi obra do destino? Acredito que não, né? As duas coisas, né? Eu tinha um grupo de estudos, quando iniciei o doutorado, sobre o livro Zoópolis, do Wilke Mlica e a Sue Donaldson. E aí a gente leu durante um ano o livro e depois a gente leu textos e artigos sobre o livro. E aí, quando eu selecionei textos sobre o livro, eu me deparei com um texto do Oscar Horta, que nessa época o Luciano Cunha, que era meu colega no doutorado, já era orientando dele, né, de coorientação. E o Luciano Cunha que me falou, olha, o Horta tem um texto sobre esse livro, seria interessante. Então, quando eu selecionei, eu liguei o nome nas pessoas, assim. E quando eu li o texto, foi, assim, um dos textos mais interessantes daquele momento, daquele semestre, né? Dos textos críticos sobre o livro. Ele criticava algo importante para a pesquisa dele, que era sobre a rejeição dos animais silvestres enquanto sujeitos de direito e que deveriam ser beneficiários de direitos positivos, de políticas públicas, por exemplo. E esse era justamente o tema que me interessava, né? Quando eu estava buscando a leitura com esse livro, era entender de fato como que os animais podem ser beneficiários de políticas públicas, de direitos políticos, né? Então, acho que o Horta fez, assim, uma crítica que até então eu não tinha me deparado, porque para mim era algo natural, né? Achar que os animais silvestres, eles se viravam, que o mundo, como o Horta fala, que o mundo selvagem a gente acha que é um mundo cor-de-rosa, que tá tudo bem, tá tudo equilibrado, né? E aí foi um impacto filosófico, né? Que acho que é isso que a gente define a filosofia, que os gregos definiam, né? Essa curiosidade, eu quero saber mais sobre isso. E aí eu quis conhecer mais o autor. Eu já tinha ouvido falar sobre ele por conta do Luciano Cunha, mas a partir da obra dele, aquela inquietude, aquela maneira de pensar a filosofia, para aquele tema em questão, eu precisava de ajuda, né? Então, eu tinha o meu orientador, Delamar, especialista em filosofia do direito, especialista em Hart, Habermas, então eu tinha muita ajuda nele nesse sentido, em filosofia do direito. Também tinha uma orientadora no direito ali da UFES, que é a Letícia, que também me ajudava nessa parte assim, um pouco mais jurídica. Então eu precisava de alguém que fosse me dar esse suporte filosófico, não só de ética animal, mas que me fizesse as provocações de políticas públicas que era que eu precisava, assim. Então, foi isso. Aí eu entrei em contato com o Horta, sinalizei o conhecimento do texto, né? Enfim, sinalizei de onde eu tinha encontrado ele, para também ele entender como que ele poderia me ajudar. E aí, enfim, aí fui para Compostela e foi um período muito rico. Eu vi você falando que você já estudava Hart já desde talvez sua iniciação científica, algo assim, não foi? Uhum. Por que Hart? Porque você escolheu esse autor e nesse livro, né, você faz uma... não vou dizer subverter, mas você agrega a filosofia de Hart algo que dá uma originalidade fantástica ao seu texto.
Estou errado nessa minha maneira de pensar ou não? Não, eu faço subversão, porque o próprio Hart, ele não é um filósofo animalista, ele é um filósofo do direito, né? Sim. Mas ele, em uma nota de rodapé, em um artigo importante sobre direito, sobre a possibilidade de existir direitos naturais, ele coloca que os animais poderiam ter direitos. Algo muito parecido com o que o Bentham fez, né? O Hart também faz ali no ensejo da tese dele de que a gente não precisa, para ter direitos, que tenhamos uma correlação entre deveres. Então, que a gente tem direitos especiais que a gente concede já a entes jurídicos, né, fictícios, por exemplo, mas que concedemos a seres humanos incapazes de escolha, que é o caso de pessoas com algum nível de deficiência, ou crianças, por exemplo, e que seria o caso dos animais. Ele coloca num rodapé, assim. E o meu orientador, quando a gente estava no mestrado, assim, no início do mestrado, e ele sabia do meu... né, como falei, sou vegetariana desde sempre, mas esse não era um tema que eu estava mergulhada enquanto pesquisa, né? E o Delamare, ele sentia que eu precisava para além disso, que eu já estava desde então a terceira fase, né, da graduação estudando Hart, estudando filosofia do direito, questões que me interessam profundamente sobre por que nós seguimos regras, como que os sistemas normativos que aparecem ainda no meu trabalho, por que eles são, por que as instituições existem, são temas muito interessantes, mas o Delamare sentia que eu precisava, assim, recuperar essa emoção que o veganismo me dá, né? Então, ele que me deu esse empurrão, foi meu orientador, que me trouxe, que me ajudou realmente a entender que eu precisava ir por esse caminho. E aí ele disse, olha, quem sabe tu aproveita todo esse material, toda essa pesquisa, essa especialidade que tu já tem com o Hart, usa as categorias de análise dele para pensar se é possível, então, se isso que ele sugeriu em nota de rodapé, se realmente faz sentido pensando a contemporaneidade, faz sentido pensando os sistemas que nós temos, né? Enfim, então ele me colocou essa pulguinha e eu gostei do desafio, assim, porque era um medo que eu tinha. Até então eu ainda não me sentia uma ecofeminista que poderia, né, integrar assuntos que me emocionavam muito com assuntos da minha pesquisa. Eu achava que me atrapalharia um pouco querer estudar sobre veganismo, né, poderia, enfim, não me sentia ainda madura. E aí, nesse momento em que o Delamare me ajudou a perceber que sim, que eu tinha ferramentas, né, que eu poderia construir esse olhar para depois pensar o veganismo enquanto uma consequência, né, de um mundo mais justo, eu tinha ferramentas para construir do meu jeito, né, do meu próprio jeito. E foi aí que o Hart surgiu. Então, o Hart, como ele vem sendo um autor que me guia, né, desde o meu início da minha formação, eu acho que eu peguei do Hart, assim, uma maneira de pensar filosoficamente. O Hart, ele é um filósofo analítico, assim, então ele analisa as categorias, então ele estuda, o principal livro dele é o que são direito, o que é o direito sistema jurídico, né? Então ele vai analisar o que é a moral, o que é o direito, ele precisa separar as coisas para pensar cada uma delas, então pensar as suas relações e assim por diante. Então essa maneira de pensar filosoficamente do Hart, acho que também me formou, né? Me ajudou também a construir a minha tese, porque no final das contas, toda a construção que eu faço, Hart nem faz ideia, né? No espiritual em que ele está, eu acho, nem faz ideia as conclusões que eu cheguei a partir, né, de uma provocação dele, a partir de categorias de análise dele, mas para além disso também eu utilizei uma metodologia dele, né? Uma metodologia de entender os elementos e depois relacioná-los. Então, entender o que são direitos era a minha preocupação. Depois, como que esses direitos se dão? E aí eles podem ser estendidos aos animais? Como? Né? E aí entender os direitos jurídicos, os direitos morais, os direitos políticos e como eles se relacionam. Então, pensá-los separadamente, para depois pensar suas relações, para depois pensar como que juntos, de fato, eles podem gerar uma transformação social. Né? Então, acho que o Hart, para além das as categorias de análise iniciais, né, que ele me deu essa metodologia, né, que é a metodologia positivista, que as pessoas às vezes não têm muita noção do que é o positivismo, né? O Hart, ele é um filósofo que se autodenomina positivismo, as pessoas às vezes chamam ele de um positivismo moderado, porque ele não nega a relação da moralidade,
Ele não nega a importância da gente pensar um mínimo de direitos naturais, né, um mínimo de um conteúdo, assim, do porquê os sistemas surgem. Ele tem um ponto de partida, né, então ele não aceita que qualquer norma positivada é uma norma justa, por exemplo, porque existem motivos do porquê o sistema jurídico existe. Mas ele não é um justnaturalista, né? Ele não é alguém que defende, então, direitos naturais absolutos, princípios absolutos, né? Então, isso me cativou muito e foi dessa maneira também que eu construí a tese. Acho que responde a pergunta, Walter. Não, respondeu sim. Você foi até o limiar, né, da filosofia do direito, né? Eu acho que que é algo que você deve ser também muito respeitada no campo da filosofia do direito, né? Porque você adentrou nesse campo, né? Você trouxe elementos da filosofia do direito para pensar a ética e, consequentemente, a política, e isso é bem interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu livro, é claro que é uma tese de doutoramento, né? Então tem que ter um rigor, né? Mas é um rigor didático, né? Você não é aquele academicês, né, que só fica para o círculo, né? É um livro que se expande, é um livro que você talvez inconscientemente ou conscientemente já pensava nele como um elemento de estudo realmente para grupos, para pessoas que realmente querem beber dessa fonte de uma ética animalista. Mas o rigor histórico nele eu acho muito interessante. E aí, para entrar propriamente, para a gente tentar seguir aquele roteiro mais linkando no livro, se a gente puder, você falou do Bentham, você vai no Primate, a gente poderia fazer aí, se você conseguir, claro, algo que seja sucinto da maneira que for possível, desse pensamento, desses primeiros, na filosofia moderna, desses primeiros lampejos de filosofia de um direito animalista, dentro da concepção de, primeiro, sem ciência, né, e que vai desembocar lá em Ryder, já muito depois, com a ideia de especismo. E aí você também traz toda uma contemporanização com os chamados pensadores clássicos dos anos 70, 60, você vai falar de Singer, você vai falar de Francione, você vai falar de Tom Regan, enfim, se a gente conseguir fazer assim, eu tenho bastante tempo, eu sei que você que tem um limite, mas se a gente conseguir fazer uma coisa sucinta, só para que as pessoas entendam de onde surge, né, essa ideia de pensar os animais enquanto seres na ética e enquanto pertencentes à ideia de justiça e de direito, né? E que se dá, sobretudo, né, em contrapartida ao pensamento cartesiano, com uma ideia realmente de que não é isso, os animais têm ciência. E aí vai, né, esses autores que você usa, sobretudo o Primate, que eu acho que você inova, né, você traz ele aí, e na literatura animalista ele é muito pouco citado, né, eu vejo pouca gente citando realmente, né? Acho que você, o Oscar, né, no Brasil, acho que talvez, não lembro se a Sônia Felipe falou. Foi ela que me apresentou. Ela me mandou uma mensagem, um e-mail durante a tese. Ela me disse: descobri esse autor. Procura. E aí eu tava. Mas ela não fala tanto dele nos livros dela. Não, porque ela não tinha descoberto ainda. Ela descobriu em 2017. Ela descobriu em 2017. Nem, o Horta já tinha ouvido falar, mas também não tinha ainda desenvolvido muito sobre ele. Eu tive a sorte de quando a Sônia me mandou essa mensagem, eu estava lá, então eu tive acesso assim a busca, né, de livros que o Horta tinha, e ele falou: não, deixa, eu vou conseguir esse livro para ti. E ele conseguiu uma versão do livro para mim, uma parte do livro, né? E acho que esse é um dos motivos que as pessoas não conhecem. É um filósofo difícil de ler, porque é difícil de encontrar a obra dele, é difícil,
enfim, né, só tem em inglês, não tem nenhuma tradução. Eu realmente não tinha ouvido falar. Foi em 2017, quando a Sônia me mandou uma mensagem, ela disse: Maria Alice, eu acabei de ler, nananã, tu precisa estudar esse autor, tu precisa incluir na tua tese. De uma maneira muito generosa, ela fez isso e ela contribuiu, né, então, para minha tese. Na hora eu já falei com o Horta, enfim. Então, foi aí que eu conheci o Primat. Mas vamos, antes do Primat, quero falar um pouco do Benta, porque, inclusive, quando eu cheguei lá em Compostela, e eu estava construindo o capítulo 3. Então, a gente vai falar agora do meu capítulo 3 do livro, que é sobre direitos morais, sobre ética, né? Sobre fundamentação ética. E eu fui para lá para escrever o capítulo 3 e o 4. Então, um capítulo sobre fundamentação ética e o capítulo sobre políticas públicas, né? Direitos políticos, que era o que eu precisava de ajuda com o Horta. Então, e aí, conversando sobre o texto que eu queria, né? Que eu queria de ajuda, eu falava muito do Benta. E o Horta falou: me escuta, por que tu parte do Benta? Porque o Benta lhe deu uma insignificância contribuição, né? E aí, né, por exemplo, o Primat é muito antes e tal. E aí que eu me toquei, porque assim, até então, em tudo que eu tinha lido, em tudo que eu tinha estudado, era a partir do Benta que a gente falava por conta da importância do utilitarismo, e que é uma teoria muito importante. Inclusive, eu não sou utilitarista, mas eu aprecio muito o consequencialismo enquanto um rigor, né, filosófico, e eu tenho uma bandeira enquanto professora, que é explicar o utilitarismo bem, assim, né? Inclusive tem um debate com o Peter Singer, e uma das coisas que eu peço para ele falar, né? Pergunto para ele, assim, sobre por que as pessoas não compreendem bem o utilitarismo. Muitas vezes as pessoas xingam o Singer de não ser um bom antiespecista ou ser um bem-estarista, que é um termo, assim, que nós aqui no Brasil formulamos, que não é um termo também compreendido na Europa, né? Porque as pessoas não compreendem bem o utilitarismo, e ele concordou comigo, ele disse assim, né? Tem um rigor sobre o que é essa teoria, o que essa teoria se pretende fazer. É uma teoria completamente racional, é uma teoria completamente exigente. Para mim, ela é uma teoria mais exigente do que o próprio kantismo, do que a ética do dever, porque na ética do dever as teorias, os princípios, eles já são pré-estabelecidos, né? Você já sabe o que fazer. Enquanto o agente moral do utilitarismo, ele tem o dever, né, de pensar a todo momento, de calcular a todo momento as consequências da sua ação. Então, ele é responsável pelo resultado, né, da ação. Então, é uma teoria muitíssimo exigente, né? Então, geralmente, a crítica é o contrário. E dentro dessa exigência está quem ele compreende, né? Então, o princípio da igual consideração, de uma maneira geral, que aí Bentham cria isso, né? Já inclui os animais desde sempre. Porque o motivo de ser considerado moralmente é a questão do sofrimento, né? Então, o sofrimento está atrelado com um sentido de senciência. Então, todos os animais sencientes, eles valem um. Né? Então, uma maneira de explicar o utilitarismo, o princípio de igual consideração, é dizer que ninguém vale dois, né? E ninguém vale menos do que um, todo mundo vale um. Né? Então, por isso que tem esse rigor extremamente racional, porque todo mundo vale um. E dependendo do contexto, claro, né, quem são os envolvidos, se os animais estão envolvidos, eles também valem um. Então, assim, isso de uma importância moral, né? Porque se a gente... Só isso já muda completamente a situação. Porque, claro, o Bentham falou isso, disse, bom, um dia o sistema jurídico vai ter que aceitar e tudo mais, mas ele não é um filósofo animalista, né? O Singer aí é quem define isso. Mas essa questão de ser sobre o sofrimento, para mim, é importante. Então, eu continuei, mesmo depois que descobri o Primat, mesmo depois que o Horta me fez esse alerta, eu continuei, inclusive, abrindo o livro usando essa frase do Bentham, que a questão é sobre o sofrimento, porque eu acho que se a gente está falando de ética, se a gente está falando de consideração moral de uma maneira geral, né, como fundamento de qualquer um dos sistemas que nós vamos pensar aqui, a gente está falando dessa consideração pelo sofrimento. E acho que isso basta, porque a gente tem uma tradição enorme, sobretudo que foi alimentada, né, pela ética do dever, por Kant, por exemplo, em pensar uma consideração moral apenas para aqueles que podem me retribuir, né? Aqueles que têm dignidade, aqueles que são os humanos, que podem pensar
de uma maneira simbólica, que podem se comprometer com o outro, né? Que tem uma agência moral. E isso é muito limitador, inclusive, dentro da categoria da humanidade. Então, isso é mais do que antes, do que especista, assim, né? É bastante excluidor dentro da nossa espécie até, né? Então, essa questão de trazer o sofrimento, a ciência para o centro do debate, do direito, para mim era muito importante. Então, o Bentham, ele continua sendo, assim, importante. Mas o Bentham, ele surgiu, né, 200 anos depois do Primart. Então, o Primart é um filósofo de 1776, o livro dele é de 1776, e ele fala não só na perspectiva da moralidade e do direito, né, não como Bentham, né, fundando uma teoria moral, mas fazendo uma análise, né, sobre os sistemas normativos. E eu, como descobri isso já com a minha tese em andamento, com o final da minha tese, porque eu terminei a tese em 2017 para defender em 2018, foi no ano que eu descobri o Primart. Ele entrou, assim, como a cereja do bolo para essa separação que eu estava fazendo, né, porque era algo inovador, assim, eu pensar a categoria de direitos nesses 3 âmbitos, né, pensando uma fundamentação para esses 3 âmbitos. Acho que depois eu gostaria de falar sobre isso, né? Sobre esse capítulo 1, que é essa fundamentação que eu faço para os 3 sistemas, né? E ele fazia isso, né? Ele falava, né, nessa questão sistêmica, unindo moral, político e jurídico, e dizendo que os animais deveriam ser sujeitos de direito e beneficiários de todos esses sistemas, né? Então, se agora a gente estava só em 2015, né, falando de direito político a partir do livro Zoópolis, do Kymlicka e da Dornson, poxa, em 1776, na verdade, já tinha sido falado, mas a gente não tinha registro. Então, ele tem uma importância muito grande. E aí tem uma pegadinha, né, não uma pegadinha, né, algo que eu acho, assim, um pouco chato, assim, para não dizer desonesto. E, na verdade, o Aider conhece o Primart. A gente falou isso um pouco na live, nos comentários da live que o Fábio participou aqui contigo, porque, e a Sônia me disse isso, a Sônia disse, olha, como que eu descobri? Eu descobri que o Aider tinha sido editor de uma publicação do livro do Primart. Então, essa versão mais recente que a gente consegue ter acesso, assim, é uma versão editada pelo Primart, pelo Aider. Então, o Aider conheceu o Primart, óbvio, leu o livro dele, escolheu como um livro, né? E o resultado do que o Primart dizia, ele não chamava isso de especismo, né? Então, olha, nós deveríamos, por uma questão de ganância, de poder, que os humanos consideram os animais enquanto superiores, e por isso eles não são beneficiários de todos os sistemas que nós criamos, né? Só faltou dizer depois que isso era especismo, né? Então ele usa assim, a palavra discriminação, é um problema, não tem justificativa moral, ele fala, não tem justificativa moral, não tem justificativa no sentido de organização do sistema jurídico, né? Então ele diz, sem chamar. O que o Aider fez foi atribuir isso a um nome. Então, o Aider foi a pessoa, né, agora em 1970, que chamou isso de especismo. Então, usou, né, quase as mesmas palavras, dizendo, olha, a gente não tem justificativa de fato do porquê nós não temos boa justificativa, né? Não temos uma boa justificativa do porquê nós excluímos animais, se não for por ganância, por interesse, por superioridade, e isso eu chamo de uma discriminação, enfim. E aí ele dá um nome de especismo. Então, para mim também é importante dar essa voz ao Primart, né? E mostrar que, na verdade, o especismo, então, ele está pensando já a partir dessa maneira de exclusão, que não é só uma exclusão de consideração minha para com o mundo, né? Não é só uma escolha individual que é especista. Os sistemas, eles são especistas, né? E o Primart faz isso. O Primart ele mostra que o sistema político é especista, o sistema jurídico é igualmente especista, porque moralmente nós somos especistas, né? Porque a ganância e o poder não incluem os animais como beneficiários. Então, para mim isso é importante.
E aí a gente tem um debate moderno, então eu falei um pouco da ética do dever e falei do utilitarismo, né? Que são as grandes correntes da modernidade. A gente está pensando ainda nesse panorama dentro da racionalidade. E aí a gente tem dois grandes representantes, né, da ética animalista nesses parâmetros. Então, dentro do utilitarismo, por exemplo, o Singer, e dentro da ética do dever, meu Deus, o Tom Wigan. Tom Wigan. Me veio o nome agora do Francione, mas isso é um erro. A gente incluiu o Francione aqui. E aí eu quero aproveitar esse espaço, então, para fazer, acho que outra coisa que eu também me dei, assim, como função, sabe? Que é mostrar os erros do Francione. Inclusive, uma das aulas que o Horta me pediu para dar lá para os alunos da graduação dele foi sobre mostrar as contradições, os problemas do Francione. O Horta, ele era, assim, maravilhado do que nós, assim, aqui nos anos 2010, do que nós fizemos a partir do Francione, né? A gente leu o livro Introdução aos Direitos Animais, do Gary Francione, e aí o movimento vegano, né, de uma maneira geral, e a gente comprou aquilo como uma bíblia. Então, assim, eu me incluo, porque eu também fiz parte desse movimento, não à toa que eu escolhi incluí-lo, né, no capítulo 2 da minha tese, quando eu penso em direitos jurídicos. Porque ele faz uma contribuição importante para pensar a categoria de animais enquanto propriedades, e que é isso que a gente precisa avançar, né, para poder seguir nos direitos dos animais dentro do sistema jurídico. Mas o Francione, ele é um jurista, ele não é um filósofo, ele não é um eticista. Esse livro mesmo. Inclusive, a capa é belíssima, né? Me inspirei nessa capa para fazer aqui a espiral do meu livro, que são olhos, né? E aqui eu fiz peles. Você faz uma crítica no seu livro bem embasada, bem ponto a ponto sobre o Francione. Eu achei muito. No livro você já fala sobre isso, né? Eu acho. Isso, no livro já falo. Enfim. E eu acho que... Desculpa pegar essa parte, só isso. Não, imagina, foi totalmente complementar. Eu faço isso também. Eu poderia ter excluído o Francione, né? Depois que eu entendi assim, todo o problema dele. E o principal problema dele é que ele não entende que ele tem uma moralidade, ele compreende o que é ética a partir de uma ética do dever. Ele tem regras já pré-estabelecidas. Ele não aceita que a ética seja pensada a partir de resultados. Então, toda a crítica que ele faz ao utilitarismo é por isso, né? Então, na verdade, porque ele não compreendeu a proposta do que é o utilitarismo. Eles têm divergências sobre o que é a ética, né? A moralidade do Francione é uma moralidade tal qual religiosa, assim, né? Ela é pré-estabelecida. E o Francione, aí ele acha que ele sim é quem conseguiu aplicar o que é o princípio de igual consideração. Então, o Bentham, né, que a gente falou que é tão importante e tal, foi jogado na lata de lixo e o Francione disse, eu sim, não só o Bentham, né, o Mill, o Singer, eu sim sou quem sabe o que é o princípio da igual consideração. O princípio da igual consideração tem que ser pensado assim, assado. Caso contrário, você é um bem-estarista, né? Caso contrário, você corre o risco de manipular os resultados, né? Mas, enfim, e aí a gente tem que estudar mesmo fundamentação ética para compreender, né, a origem e os compromissos de cada uma dessas correntes, né? Então, é isso. Essas são correntes importantes e eu acho que quando eu me debrucei em cada uma delas e apresentei isso no meu livro, também para ser uma fonte de pesquisa, mas também a cada etapa eu fui dizendo o que me interessa, né? Então, o que eu não quero, o que eu acho que a gente não pode levar conosco para fazer essa fundamentação dos direitos animais. Então, o Francione, por exemplo, ele contribui com algo importante, que é essa noção de propriedade, entendeu? O conceito de propriedade, mas ele tem de uma maneira muito deturpada e confusa a fundamentação moral. Então, depois do capítulo 2, que é onde discute o Francione, a gente então vai entender a fundamentação moral, que foi isso que você tinha me pedido para falar, né? Sobre essa construção a partir da ciência. E aí a gente entender que o Primate e o Ryder, eles não são nem filósofos da ética do dever, nem do utilitarismo. Eles não têm uma bandeira, né? Eles fazem essas contribuições mais gerais. Mas a gente
se escolhe o caminho da ética do dever, né, a gente trabalha com certas categorias. Se a gente escolhe o caminho do consequencialismo, que não necessariamente é do utilitarismo, mas como, por exemplo, o Oscar Horta, que trabalha com suficientismo, com prioritarismo, que é uma maneira de pensar a partir de cálculos de consequência, mas não utilizando o princípio da utilidade, utilizando outra lógica para pensar essas justificativas dos resultados, né? Enfim, então a gente tem que ter essa consciência desse panorama, né? Estudar ética, assim, é outra coisa que eu gosto muito, assim, de pensar a fundamentação ética, esse mapinha de ética, para então a gente poder chegar no que eu sugiro, que é uma ética do cuidado complementar, né? Pensar contemporaneamente essas questões, fazer uma crítica a essas teorias também, que são muito racionais, e entender que existem outros elementos, né? Relacionais, elementos que não são baseados somente em princípios abstratos, que também precisam ser contextualizados, né? E aí a contribuição do ecofeminismo ajuda muito, né? E aí eu começo a contribuir também para esse campo do ecofeminismo animalista a partir do momento em que eu digo que ele também é importante não só como uma localização, né, de contribuição, mas que ele é uma boa forma também da gente fundamentar os direitos, né? Principalmente para pensar política pública. O seu capítulo 1 só uma pegadinha aí, né? O Primate, o Ryder não cita Primate, mas ele as fofocas de bastidores, né? Você sabe que o Peter Singer, ele convidou o Ryder para escrever Libertação Animal juntos. Sabia. E ele não quis. E ele se ferrou, né? Porque quase ninguém sabe quem é o Ryder, a não ser realmente as pessoas que estudam. E o Peter Singer fez um sucesso violento com o livro Libertação Animal. Então, veio um castiguinho aí, né? E sabe que o Singer, ele é um autor super rigoroso, assim, no sentido de parcerias, né? Ele escreve, mas assim, ao mesmo tempo que ele também é generoso, né? Então, por exemplo, ele escreveu com o Reagan, que tá, então, nesse oposto, né? Eles pensam a ética de uma maneira diferente, eles escreveram juntos. O Singer, ele agradeceu, ele teve um diálogo com o Hart, eles trocaram artigos, o Hart ajudou ele a pensar questões sobre o aborto, né, para a prática. Ele faz um capítulo de agradecimento ao Hart. Então tá aí eu voltando pro Hart, né, para mostrar como ele é um filósofo assim, que tem que olhar também pro Rawls, né, o princípio P2 do Rawls foi mudado no livro Liberalismo Político por causa do Hart. Então um parênteses interessante, mas voltando pro bastidor, algo que o bastidor de fofoca que o Singer nunca aceitou, inclusive já ofereceram dinheiro pro Singer e disseram, olha, você vai poder usar esse dinheiro para causa animal, e ele não aceitou, foi fazer um debate com o Francione. Não sabia, não. E ele não aceitou justamente porque ele diz que a base, ele não tem como eles discutirem de coisas diferentes, sobre coisas diferentes, né? Então, veja, ele aceita, né? Um filósofo que aceita generosamente e dialoga com muitos, mas com Francione o diálogo não rola, né? Então é sobre isso que eu quis dizer, sobre essa má compreensão, assim, sobre o que é utilitarismo, por exemplo. E que é uma armadilha para muita gente. E é uma coisa que é muito frequente no campo das ciências sociais, das ciências jurídicas, econômicas. As pessoas até utilizam a palavra utilitarismo de uma maneira pejorativa, porque, de fato, no português a gente usa, isso é algo utilitário, de uma maneira assim, a gente vai usar e vai jogar fora. Mas não é o que significa a palavra utilitarismo enquanto uma teoria, enquanto uma corrente, né? Então, assim, o utilitarismo, ele é, de fato, assim, mal compreendido de uma maneira geral. Mas uma coisa né, eu, enquanto professora, que já dei aula para a galera das ciências econômicas, das ciências jurídicas, verem eles utilizarem isso sem ter um contexto, né? Sem ser uma publicação, numa obra, assim, enfim, criar toda uma carreira a partir dessa crítica errada, né? Uma coisa enfim, e aí por isso que eu peguei essa bandeira de ensinar o utilitarismo.
Esse é um módulo usual, as pessoas não entendem, nem todo mundo estuda, né, bem, a corrente, enfim. Agora, outra coisa é um autor, enquanto ele, que fez sucesso a partir de uma crítica completamente errada, né, uma noção, assim, completamente errada do que é a ética de uma maneira geral, eu diria, a fundamentação ética, assim. Sem dúvida. O capítulo 1, você traz aí uma série de questões que eu acho que seria legal você explicar, né? A questão do direito negativo, direito positivo, o conceito que você traz de conteúdo mínimo do direito natural, né, a partir do Hart, a questão de vulnerabilidade e liberdade. Se você quiser falar um pouquinho sobre esses pontos, né, e aí já entrando no roteirinho, né, o que são direitos, né, porque defender direitos na perspectiva sistêmica, enfim, eu acho que daí a gente já pode partir para gente, para quem não conhece, eu vou mostrar de novo a capa, esse aqui, ó, para quem não conhece, tá perdendo, corram lá e compram. Tem na Amazon, tem na própria editora, na APQ, e é um livro pela quantidade de páginas, pelo que traz, que tá bem barato, viu? Tá bem barato. Modéstia à parte, assim, realmente, né, gente, ele é grosso, tem bastante coisa. Mas eu vou dizer uma coisa enquanto autora, que eu não deveria dizer, mas enquanto alguém, né, que pensa também a acessibilidade do conteúdo, assim, a maioria do conteúdo que foi feito aqui foi feito financiado pela CAPES, né? Eu fui bolsista CAPES durante o mestrado, doutorado de sanduíche. E boa parte do que está aqui está no repositório da universidade, né? Disponível para download de maneira gratuita para as pessoas. Então, eu acho meu livro lindo, a capa, a maneira... O livro, ele tem uma maneira diferente de ser colocado no mundo do que é a tese, né? Milena me ajudou nisso, né? E Milena é editora da APQ, né? E tem conteúdo extra, mas assim, não deixem de ter acesso também no repositório, né? Enfim, nesse conteúdo público tá lá no repositório da UFSC, que é só colocar no site de busca o meu nome completo, Direitos Animais, e é possível achar, então, um PDF, né, da minha tese. O capítulo 1, assim, para mim, ele é muito importante porque ele não é o capítulo... Então, no capítulo 2 eu falo sobre direitos jurídicos, no capítulo 3 eu falo sobre direitos morais, né, essa fundamentação ética. No 4, direitos políticos. O 5, estou pensando essa perspectiva do diálogo, uma perspectiva social, né? Então, como que a gente une isso, como que a gente faz essa união, como que a gente transforma socialmente, né? Uso a teoria crítica daí para pensar nisso. Mas o capítulo 1 é o capítulo, assim, de fundamentação, né? É o capítulo que o Hart tá, por isso que o nome da minha tese eu coloco enquanto a partir de Hart, porque, de fato, essas categorias iniciais me dá também a originalidade da tese. Então, acho que a originalidade da tese ela não tá só em pensar esses sistemas, né? Assim como o Primot já tinha feito, não tá só em construir, né? Essa pesquisa, né, de ser fonte de pesquisa, essa fonte histórica também que a minha tese dá, mas o que é principal da minha tese é dizer que junto do critério da ciência, o que a gente tem, na verdade, é o critério da vulnerabilidade. Quando a gente pensa o porquê que nós construímos regras, né, sejam elas políticas, morais ou jurídicas, enfim, regras para gerir a nossa vida, o motivo do porquê nós fazemos isso, porque nós somos seres vulneráveis. E aí eu me alio junto à tradição que não só Hart, mas muitos filósofos também do contrato social, ou David Hume, que não é bem um contratualista, mas também trabalha com essa perspectiva de um conteúdo mínimo dos direitos naturais, eu já vou explicar o que é. A Nussbaum também trabalha a partir dessa perspectiva. Que é o seguinte, o conteúdo mínimo do direito natural é olhar para, nesse caso, tá, o que eles fazem, é olhar para os humanos e dizer quais são as características que os humanos possuem
que nos obriga a construir um sistema, né? Então, eu olho para os humanos e eu digo, bom, nós somos vulneráveis porque em alguns momentos nós somos fortes, mas nem todos. Quando nós estamos dormindo, por exemplo, nós estamos suscetíveis a ataques. Somos vulneráveis também a doenças, né? Somos vulneráveis à violência de todos os tipos, psicológicas e tudo mais. Estamos vulneráveis, e aí eu estou usando a palavra estamos vulneráveis por uma escolha minha, porque o que eu faço, parte da minha originalidade, é dizer que tudo isso tem a ver com a vulnerabilidade, né? Mas eles dizem nós estamos suscetíveis a ataques, nós precisamos nos alimentar, então nós temos recursos escassos, né? O Harari separa 5 motivos, né? E todos esses motivos, e aí eu olho para esses argumentos e digo, todos eles, no fundo, têm a ver sobre vulnerabilidade e proteção de liberdade, né? Mas todos eles, o que faz com que nós tenhamos medo do outro, que nós precisamos construir acordos, que nós precisamos ter, né? Então, todos os sistemas, eles têm esse mínimo de proteção, né? De violência, enfim, por conta dessa nossa característica. E essa característica é a vulnerabilidade. E isso não é exclusivo aos humanos. Assim como a liberdade. Então, eu preciso, para eu poder ir e vir, eu preciso ter a segurança e a garantia que o outro não vai me atacar, né? Então, é uma espécie, pensando aqui no contrato social, uma espécie de acordo tácito que nós temos. E isso faz parte, segundo eles, de um conteúdo mínimo do direito natural. Mesmo aqueles que não são contratualistas entendem que esse nível de segurança, esse nível de acordo, nós precisamos ter para que nós possamos relaxar e exercer nossas liberdades. Então, a proteção de liberdade e liberdade nesse sentido de ação, né? Liberdade prática também é algo de todos os animais sencientes. Então, eu olho para esses autores e digo que, na verdade, eles são especistas, porque eles pensam a partir da humanidade por uma questão de escolha. Não tem uma justificativa moral, né? E lembre que foi isso que o Ryder, foi isso que, na verdade, o Klimt já tinha dito. A gente não tem, de fato, uma justificativa, né? Porque a construção desses autores não é como a construção da fundamentação moral do Kant, né? Da fundamentação sobre o conceito de dignidade, por exemplo. Não é sobre características gerais. E essas características gerais não são exclusivas aos humanos. Então, eu dou um nome a isso, eu faço esse resumo, chamo isso então, de uma maneira original de vulnerabilidade, né? Tudo isso significa porque nós somos vulneráveis. E digo, então, que, na verdade, essa tese, ela desde o seu início, se a gente compreender ela abrangendo todos os animais, ela pode ser antiespecista de todos, desde sua origem. E por que isso é interessante? Porque essa é a maneira que justifica o porquê nós montamos uma instituição, né? E uma instituição não no sentido só do Estado, né? Mas no sentido de acordos também, né? Então, mesmo os nossos colegas anarquistas vão montar acordos, né? Mesmo que a gente não tenha, não passe um poder para o sistema, né? Para um ente superficial, nós temos acordos, né? Nós temos acordos que nós precisamos fazer. Nós temos uma organização moral. E essa organização moral, ela também se baseia nessa nossa necessidade de então, ter diálogo, né? De ter algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, que a gente precisa para respeitar o outro, né? A gente não pode, por exemplo, contaminar toda a água do mundo, porque é um recurso que é limitado e todo mundo precisa disso, né? Não só pelo respeito à natureza em si, mas também pela nossa característica, né? Nós precisamos considerar que as pessoas podem ficar doentes, né? E aí, como que nós vamos dividir nossos recursos? Isso precisa fazer parte dos nossos acordos. Então, mesmo que não seja de uma maneira institucionalizada, como nós conhecemos o sistema jurídico, isso também passa por uma organização, né? Que por exemplo, então, a fundamentação moral, né? Ela não precisa estar no campo das organizações construídas, né, a partir do Estado, né, da tutela do direito, enfim, a gente pode pensar assim. E por isso que eu pedi para a gente começar a dizer o porquê que é importante a gente entender o que é esse direito institucionalizado. Mas a gente, por causa disso, a gente se organiza, né? Então, por exemplo, Hobbes vai dizer, olha, a gente precisa dessa organização moral
para a gente conseguir avançar, para a gente produzir agricultura, para a gente cooperar, para a gente não sair na rua com medo de todo mundo. Isso é muito importante, né? Então, é a partir daí que a gente produz um monte de coisa. E aí a gente produz um monte de coisa, significa que muita gente vai se beneficiar disso, né? Então, esse benefício dessa estrutura, e aí entenda ela de uma maneira mais alargada, essa estrutura, né, de uma maneira sistêmica mais alargada, que não precisa ser fechada nesse sentido institucionalizado, né, ela gera benefícios. E aí, quem são os beneficiários dele? São os sujeitos de direito, né? Então, quem se beneficia, quem é garantidor dos frutos que nós vamos colher a partir dessa organização, né? Desse fortalecimento coletivo. Porque sozinhos, né? Também nós conseguimos algo, mas a gente não consegue, por exemplo, produzir agricultura sozinho, né? Coletivamente nós produzimos, né? Então, frutos da coletividade. Então, quem vai ter acesso a isso, né? E aí, isso é um direito. Um direito é ter garantias desse processo coletivo, é ser beneficiário de algo, é levar em consideração essas características que a gente falou do conteúdo mínimo, né? Então, esse conteúdo mínimo, ele gera conteúdo para o direito. Para o direito, não sistema jurídico, para os direitos. Ele gera benefícios, então eu preciso que o meu corpo físico seja resguardado, que eu não seja violentado fisicamente. Eu preciso também pensar numa violência psicológica, então pensar crueldade é também abranger isso, não só física. Tudo isso surge a partir da vulnerabilidade. Então é a partir desse conteúdo mínimo, que significa essa característica, né, geral, que advém da vulnerabilidade, que advém dos seres sencientes, que a gente vai construindo quais são os benefícios que os nossos acordos vão garantir, né? Então, que são direitos? Direitos são isso. Os podem ter acesso ao sistema jurídico, ao sistema político, nossas organizações morais? Sim, porque esse é o motivo do porquê a gente cria regras. Esse é o motivo do porquê nós nos unimos. E se o motivo ele já é desde sempre inclusivo aos animais, não tem por que depois eu excluir, né? Eu não tenho justificativa moral para depois desse processo. Então, o que eu faço é criar uma fundamentação moral e, por si só, ela explica a existência desses sistemas, e aí ela também é reguladora desses sistemas, porque ela vai dizer, então, que é justiça, porque a justiça, então, é garantir essa proteção de vulnerabilidades, essa proteção de liberdade, é garantir, então, esse conteúdo mínimo. Então, né, a gente já tem aí um conteúdo de regulação, né, de fiscalização, a existência desse corpo coletivo de si só, e quem são considerados moralmente. Então, é uma fundamentação que abrange bastante coisa e que depois não me permite que, então, eu exclua os animais. Então, os animais, pensar direitos dos animais desde sempre, né? Não é pensar direitos humanos e direitos dos outros animais, é pensar esse conceito de vulnerabilidade como algo dos seres sencientes, e nós somos também seres sencientes. Então, a minha tese é também uma tese sobre direitos humanos, né? É uma tese sobre todos os seres sencientes. Só pegar um gancho quando você fala dos direitos mínimos, né, com a questão da vulnerabilidade, você faz uma distinção que eu acho importante ressaltar, e até para refletir, você no começo da live, você fala um pouco disso en passant, mas agora dá para aprofundar um pouquinho mais, de uma distinção entre os próprios animais, né? Porque quando a gente fala animais, nós estamos falando o ser humano e todas as outras espécies, mas há diversas espécies. Então, você faz uma distinção, questão do direito mínimo, do direito natural, aqui, com relação ao direito, ao direito mínimo, com relação aos animais que teriam uma relação mais próxima aos humanos, e os animais em estado, vamos dizer, de natureza, se assim podemos dizer. Você consegue falar um pouco sobre isso para exemplificar um pouco melhor e como essa abrangência ética, moral, pensa essa questão? Isso, na verdade, eu trabalho lá no capítulo 4, né, quando eu vou falar, então, de direitos morais, e aí eu vou falar de políticas públicas.
E aí eu entro no Zoópolis, né? Porque esse livro do Kymlicka e da Donaldson. O Zoópolis é um livro que, então, quer construir uma filosofia política que confere cidadania aos animais, mas eles fazem isso que é por grau de proximidade, né? Então, quem está no escopo urbano, então animais domésticos, por exemplo, tem um nível de cidadania, e aí não significa que cidadania no sentido que os humanos adultos com capacidade de escolha fazem, que é votar, né? E é até importante lembrar, porque assim, na minha banca de doutorado, na minha banca para entrar no doutorado, né, quando eles estão avaliando o projeto, porque na UFSC a gente avalia o projeto, né, ele já tem um corpo, assim. E aí uma das pessoas perguntou para mim, o que significa cidadania aos animais? O que significa direitos políticos aos animais? Você quer que um mosquito vote? Então, acho que... E depois disso eu pensei, poxa, se um professor meu, né, leu o trabalho e tal, teve essa dúvida, acho que nunca é pouco lembrar que cada animal tem uma habilidade e que, de fato, a gente precisa problematizar isso, né? Então, o nível de cidadania tem a ver com necessidades, né? Segundo o Zoópolis, e proximidade. Eles usam esse critério. Não é o critério que eu utilizo, proximidade, sim necessidade. Então, necessidade significa se um animal, ele, de fato, transita ao ambiente doméstico, ele está suscetível a doenças e a coisas e necessidades, ou desenvolveu certas habilidades, como, por exemplo, os cachorros que estão no ambiente doméstico, eles têm se relacionado conosco de uma maneira diferente, o que eles comem é diferente, enfim, tem necessidades que eles foram se adaptando e sentindo ao longo do tempo, que é diferente dos cachorros, por exemplo, que vivem longe desse ambiente, que não estão domesticados, né? Então, não é uma questão de separação de espécie, mas sim de necessidade de cada indivíduo mesmo, né? Isso é importante, que quando a gente fala de direitos, a gente está falando de indivíduos, né? Quem confere, quem recebe o benefício, por exemplo, o Mike, né? É o cachorro, o meu cachorro, né? O meu companheiro, não só todos os cachorros do mundo, né? Não de uma maneira abstrata. Porque tem cachorros que, de fato, não têm as necessidades que o Mike tem, né? Por exemplo. Então, isso é interessante que os zoópolis fazem. Mas algo que eles fazem que eu considero ruim, e eu falei no início da live, foi o motivo que me fez querer ser orientada pelo Oscar Horta, é que eles excluem todos os animais silvestres. Então, os animais silvestres, eles não têm direitos, né? E eu não acredito nisso. Eu acredito que os animais, têm necessidade diferente, realmente a partir da sua localização, e essa vivência territorial é algo importante, mas a gente precisa incluir, de fato, os animais silvestres, porque eles são beneficiados e são prejudicados pelos nossos atos, né? Então, as nossas organizações, se elas escolhem, por exemplo, não proteger os rios, né, das florestas, os animais que lá estão são prejudicados. E se a gente tem políticas públicas que preservam e que garantem que eles tenham comidas, que eles tenham acesso, enfim, a um ambiente que, de fato, eles possam desenvolver as suas individualidades, isso também é uma garantia, isso também é um benefício, né? Então, para mim isso é muito importante, né? Então eu realmente penso a categoria de direitos animais a todos os animais sencientes. O que difere é, de fato, a necessidade, e eu entendo muito como diálogo. Então, eu sou filósofa, né? Então, não sou bióloga, e também nem todos os biólogos têm essa resposta do que, de fato, cada um dos animais necessitam. Então, o que eu posso dizer enquanto filósofa? Temos que dialogar sobre isso de uma maneira interdisciplinar, né? Pensar, de fato, olhar para os animais como seres únicos e individuais e compreender quais são as suas necessidades para que a gente possa trazer essas demandas para as nossas organizações e bolar estratégia para que eles sejam incluídos, né? Então, é isso que nós filósofos também podemos contribuir, né? Não dizer de fato quais são todas as respostas. Apesar de que muitos filósofos também trabalham reunindo essas respostas, né? E é o caso do Oscar Horta, né? Ele tem uma reunião assim de dados mostrando, por exemplo, que existem políticas públicas que nós podemos ter
levando, sem interferência, né, sem intervenção assim na vida mesmo desses animais, mas colocando alguns nutrientes no solo em que possa beneficiá-los, né? Ou colocando algum tipo de vacina, por exemplo, né, que não vai ser lá injetada, não é que a gente vai construir um postinho de saúde na floresta, mas que a gente vai tem, né, uma maneira de que a gente, menos invasiva, de que a gente possa ofertar para eles algo que possa combater, né, a desnutrição, ou, né, que eles não morram de inanição, ou doenças específicas que já se sabe que eles têm, né. Estou tentando usar aqui de uma maneira geral, porque de fato não lembro exatamente quais são os dados e as respostas que eles trazem, né, mas aí fica a dica para vocês pesquisarem direto na fonte. Você viu que roteiro comigo não funciona, né? Você já percebeu, né? Porque eu vou e venho, você tá no capítulo 1, eu vou pro capítulo 4, desculpa, a minha mente é um pouco Não, mas caótica. a gente se entende, é isso, eu gostei. No fundo, a gente tá falando a mesma coisa. A minha mente é um pouco caótica. Já aproveitando que você falou do professor Oscar, primeiro ficou faltando a questão do direito positivo e negativo. Boa. Tá. E depois, aproveitando a questão do professor Oscar, qual a contribuição dele do ponto de vista ético, do ponto de vista animalista, e o que essa contribuição influenciou e o quanto influenciou na sua tese? Eu acho que é importante a gente... porque ele não foi só um orientador, eu acho que ele foi um divisor de águas aí, talvez, não sei se chega a tanto, mas acho que ele foi uma grande fonte que você se nutriu aí bastante. Tô errado? Não, tá certo, ele me nutriu, assim como as outras pessoas que me auxiliaram muito, assim, né? Acho que a minha tese, ela tem muito do Delamare, né, meu orientador, que é um especialista em Habermas, que me trouxe Hart, que me deu essa ideia, a maneira didática que o Delamare escreve, tem muito, né, disso em mim. O Horta também escreve de uma maneira muito didática. As contribuições sobre direito jurídico, a Letícia, toda a galera do Observatório de Justiça Ecológica, que a Letícia coordena lá na UFES, que também me ajudaram muito. Mas o Horta, ele tem uma tese que é fantástica. Quem lê espanhol, eu sugiro muito que leia. É só colocar no site de busca o nome dele e Universidade de Santiago de Compostela para ter acesso à tese dele. Uma tese enorme, eu acho que tem 900 páginas, 1000 e poucas páginas, agora eu não me recordo. E ele trabalha pensando o especismo. Então, o que é o especismo? E aí ele trabalha com argumentos que poderiam ser argumentos que fundamentam o especismo, para mostrar que todos esses argumentos, então, veja, tem quase 1000 páginas, ou mais de 1000 páginas, a tese dele, e ele apresenta cada uma delas e diz que não se são bons argumentos ou não são. Na verdade, nenhum argumento específico é um bom argumento, né? E ele trabalha cada um deles, assim. Então, é uma maneira, assim, que nós aqui no Brasil, a gente ainda está muito presa, né, a essa tradição de fazer filosofia através da história da filosofia, que ele não tem, e por isso o que me chamou a atenção nele é essa maneira própria de fazer filosofia. Ele é um filósofo próprio. E que isso me alimentou, né? Mas não me transformou igual a ele. Ele mesmo dizia que, poxa, é muito legal. Ele veio, por exemplo, para o Brasil, para minha defesa de tese, e ele veio na mesma semana, eu e o Luciano Cunha apresentamos. Ambos foram orientados por ele e ambos produziram teorias muito diferentes, defendendo os animais, teorias antiespecistas, mas de uma maneira diferente. O Luciano é até mais parecido com o Horta, assim, de uma maneira analítica, produz de uma maneira diferente. E eu ainda trabalho junto da história, faço essa pesquisa, né? Então, assim, me ajudou muito a contribuição que ele tem enquanto filósofo, a maneira como ele pensa a filosofia. Mas para ele conseguir, ele não só tem essa contribuição para pensar sobre o que é o especismo, né? Ele é um grande eticista da fundamentação moral, né? Porque ele trabalha, ele tem muita contribuição sobre consequencialismo, então sobre crítica ao utilitarismo,
para poder construir essa base consequencialista que não é aliada. Então ele tem um panorama, assim, ele tem uma noção de ética que é assim, fenomenal. Assim, os artigos que o Horta escreve, sempre, né, de críticas ou sobre um ponto específico, são sempre muito bons, assim, né? Então, essas são grandes contribuições dele. Primeiro, para pensar sobre o que é especismo. Outra, essa visão geral que ele tem filosófica e uma noção de uma fundamentação ética muito importante, que faz com que ele consiga dialogar e oferecer, né, críticas muito boas para filósofos de todas as áreas da filosofia moral, né? E ele trabalha muito construindo teorias consequencialistas. Eu não sei como que ele está hoje chamando a teoria dele. Eu sei que ele trabalhou já a partir de um prioritarismo, então estabelecendo um critério de prioridade para a gente poder fazer distribuição de recursos, por exemplo, né? Então pensar resultados de quem vão ser os afetados, quem precisam mais de ajuda, né? Quem são os animais, e aí o foco dos animais silvestres, selvagens, por exemplo, né? Então ele traz toda uma evidência de que esse mundo não é cor-de-rosa e que a importância da gente incluir os animais silvestres no nosso rol de consideração moral, mas também não só de dizer que eles importam, mas de estabelecer, de fato, uma organização para a gente pensar políticas públicas que os ajudem. Que tipo de ajuda é essa, né? Tem uma mensagem aqui, né? Do voz fauna. A hora que você fosse falar do direito positivo e negativo, eu já ia até perguntar. Se quiser ler e já responder. Essa é uma questão, assim, que eu não entro na tese e, de fato, eu não sei bem como responder, tá? Pra ser sincera. Eu acho que o Horta, o Cunha, eles estão mais dentro dessa... de evidências, de dizer... eles afirmam, né, o Cunha com certeza, que animais que são vítimas de processos naturais, mesmo sem ação humana, eles merecem a nossa ajuda, e eles dizem isso mostrando de que maneiras a gente pode ajudar, tá? Então eu falei, por exemplo, que existem vários animais que nascem para morrer de inanição porque não têm acesso, por exemplo, à alimentação e tudo mais. Os ambientalistas defendem que nós não devemos interferir, né, nesse processo, porque vai desequilibrar. Se eu ofereço comida, vai ter, então, muitos animais então, que vão nascer e que talvez não tenha predador e que vai ter um desequilíbrio. Os direitos animais não trabalham muito com a ideia de um ecossistema equilibrado. Pensa mais em defender, de fato, os indivíduos. E aí o Luciano Cunha, falou que é o argumento do Luciano Cunha, e do Horta, também tem um estudo sobre isso, né? Sobre pensando que de fato não vai ter desequilíbrio, enfim. Então, como eu não tenho ferramentas e evidências para te dizer exatamente quais são, eu não vou me prolongar muito nessa resposta. Mas eu acho que ela é uma questão importante, tá? Eu acho que o argumento de que a gente deve incluir só aqueles que são prejudicados pela nossa ação humana, ela pode ser insuficiente. A gente precisa analisar as questões, a gente precisa analisar as evidências, precisa pensar de uma maneira geral quais serão esses resultados, como que isso vai ser afetado para a gente poder tomar a ação, esse resultado, né? Então, acho que sermos agentes mesmo morais em pensar não só o resultado, mas o contexto e tudo isso para chegar a uma resposta. Só dando 2 centavos aí, eu acho que seria uma resposta também profundamente multidisciplinar, né? Completamente. Por isso que eu digo que eu não tenho evidências para dizer isso, e os meus colegas têm, né? O Luciano Cunha, o Horta, eles estudam o pessoal da biologia, né? Enfim, eles têm argumentos para poder responder, para poder pensar essa questão moralmente. E assim, eu acho que sermos filósofos também é isso, né? A gente aprende quais são as maneiras de pensar filosoficamente, de pensar, seja eticamente a partir dos resultados ou de princípios estabelecidos, enfim, de nos tornarmos autônomos para pensar as questões. Mas isso não significa que a gente vai conseguir pensar todas as questões, né? Que a gente vai ter resposta para todas as questões, assim. E acho que admitir que são questões que são importantes,
mas a gente não sabe exatamente como trabalhá-las, é também dar seriedade a elas, sabe? Entender a complexidade dela. E o que eu tenho para dizer é que eu acho que essa é a matemática. Eu não sou a filósofa que vai dizer processos naturais não devem ser considerados, deixem os animais para lá, né? Deixem os silvestres para lá. Não, né? A pergunta que o Walter me fez sobre essa divisão, sobre a proximidade dos animais, acho que me deu a oportunidade de dizer isso. Essa é uma preocupação realmente que nós temos que ter. A Cássia falou, tem um livro do Cunha com essa temática dos animais selvagens, se chama Razões para Ajudar. Exatamente, tem um livro aqui. É isso, Razões para Ajudar. É isso. Por que que nós devemos, então, ajudar os animais e não só aqueles que foram... E também, assim, essa ideia de que aqueles que foram afetados por nós, como que a gente vai ter essa abrangência, né? Assim, é pensar um mundo conectado desde sempre. É difícil a gente também dizer o que de fato é um processo natural, puro, sem a intervenção humana, né? Sobretudo quando a gente pensa sobre o cuidado com a natureza, né? Na natureza, o meio ambiente, né? Não só... É difícil, né? Mas eu quero falar de direitos positivos e direitos negativos, né? E aí, isso também ajuda, tá nessa discussão, tá nessa temática. Porque o motivo do porquê eu acredito que a gente precisa pensar sobre isso é porque eu defendo que a gente precisa pensar direitos positivos. Você falou, e cursos gratuitos no Ética Animal são bem interessantes. Fiz alguns e confesso que fiquei com um triplex na minha cabeça. Inclusive, o Ética Animal é uma ONG que foi também criada pelo Oscar Horta, né? E que agora tem um Ética Animal aqui no Brasil, que o Cunha ajuda a organizar. Realmente, tem coisas muito interessantes por lá. Boa, Cássia, obrigada por lembrar. Direitos positivos e direitos negativos é uma nomenclatura que a gente usa na filosofia política. Então, veja, né? A minha tese, eu trabalho muito com filosofia do direito, trabalho muito com filosofia política, trabalho muito com fundamentação ética, né? E a filosofia política, então, quando a gente vai pensar políticas públicas, a gente precisa entender os direitos enquanto não só beneficiar alguém, por exemplo, de não sofrer uma ação, né? Então, por exemplo, eu protejo os animais. Então, eu protejo que os animais não sejam mortos, né? Eles não estejam em gaiolas, né? Mas eu também defendo que os animais tenham acesso à alimentação, que os animais tenham acesso à saúde. Então, eu não só tenho um direito de não interferência, que são direitos negativos. Aqui, direitos negativos não é no sentido pejorativo. É no sentido de não interferência, né? Então, se eu digo, não bata num animal, não prenda um animal, não mutile um animal, tudo isso é um direito negativo. E é a partir disso que o sistema jurídico faz, né? O sistema jurídico, as leis positivadas do sistema jurídico, em sua grande maioria, né? Nem todas elas são, mas em sua maioria nos dizendo sobre as proibições, sobre coisas que nós não podemos fazer. Então, como que o sistema jurídico protege os animais, dizendo que é vetado a eles atos cruéis. Então, nós não devemos ser cruéis aos animais. Isso é um direito de não interferência. Eles não podem ser interferidos, né? Eles precisam ser nesse sentido. E para mim, isso é insuficiente. Então, o direito jurídico, ele é insuficiente. Por isso que eu preciso pensar os outros sistemas agindo juntos. Não que o direito jurídico não serve, mas ele sozinho, ele é insuficiente, porque é isso que ele faz. É dizer, olha, não mate, não seja cruel. Mas, de fato, o que é não ser cruel? Se eu tenho, por exemplo, um descaso, se eu tenho um descuido, eu vejo um animal que está sofrendo, ou um animal que não está sofrendo, mas que eu poderia melhorar a vida dele, e eu não ofereço ajuda. Isso também não é ser cruel? É um pouco complicado, é uma zona difícil. Por quê? Porque aí a gente entra num outro ensejo, que é o ensejo das políticas públicas. Que a gente não está proibindo alguém de fazer coisa, mas que a gente está, de fato, ali interferindo. Então, não é um direito de não interferência, é um direito de ser interferido, né? É um direito de uma contribuição, de mudar a vida daquele ser. Então, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de garantia de moradia, né? Enfim, de pensar um ambiente para que a vida daquele ser seja desenvolvida de uma maneira boa, né? Pensar a vida boa, é esse aspecto de pensar a vida boa, o direito positivo.
Então, para mim, quando eu penso direitos animais, o que são direitos não são só direitos de negativos, não são só direitos de não interferência, são também direitos positivos. E aí, como que eu, defendendo direitos positivos, defendendo políticas públicas, eu não vou pensar na possibilidade de poder, de fato, melhorar a vida de um indivíduo que poderia ter acesso a um benefício que a gente tem, por exemplo, de saúde, ou de alimentação, ou um recurso, né? Que melhore a vida dele, e eu não vou distribuir a ele, né? Seria um pouco contraditório. Então, por isso que está ligado a essa resposta, né? A essa resposta sobre os animais que deveriam ter ajudas, mesmo que sofram de processos naturais que nós não temos certeza se nós interferimos, né? Então, acho que o direito positivo, ele é sempre uma intervenção, né? Na minha banca de defesa do texto, essa foi uma provocação a minha, assim, sobre usar essa palavra intervenção e interferência, né? E a Tânia, que era uma membro da banca, Tânia Kuhnen, me sugeriu usar a palavra interferência e não intervenção, porque intervenção parece ser um sentido, assim, de eu manipular, né? De eu mudar a situação de uma maneira não pensada, né? Então, que interferência seria um pouco mais suave nesse sentido. Posso ler aqui o comentário, Walter? Pode. A Voz Fauna falou: acho que o ponto mais importante que o Cunha traz é esse questionamento que muitas vezes o ambientalismo vai de encontro com os direitos animais. É isso. Cássia falou verdade também. Então, que bom, acho que descompreendida. Eu sou uma pessoa de palavra e disciplinada. A gente está caminhando aqui para 1h30 de live. Uhum. Você quer ir para as suas considerações finais? Você quer falar sobre o que você não falou ainda? Porque eu acho que a gente tem aqui uma parte 2, parte 3, que a gente pode marcar. E eu já te convido, já deixo o convite aberto. Tem muito... eu falei desde o começo, é um livro cheio de caixinhas que você vai abrindo. Tem muita coisa aqui para discutir. Gente, quem não leu esse livro da Maria Alice, leia. Eu vou ter que ler algumas vezes. Não porque não é possível entender, é que ela coloca uma série de pontos que você tem que estar trabalhando isso, refletindo, cotejando com outros textos. É um livro fundante aí de talvez de novos estudos que se colocam aí como necessários, não só na academia, mas de maneira mais abrangente para todo o movimento antiespecista, né? Porque eu acho que ela, embora seja uma acadêmica, ela se pretende muito mais, né? Ela é também uma ativista, uma pessoa que está lutando aí pela construção de um novo existir para todos, para todas, para todes, e incluindo aí os seres, as outras espécies. Então, se você disser que a gente já deu nosso tempo aí, eu te deixo aí com as considerações finais. Senão a gente abre um outro bloco aí, vamos falando. Mas fica a seu critério. A gente tem, daqui a alguns minutos, a gente dá 1h30. Eu te agradeço infinitamente essa generosidade de falar do meu livro dessa maneira. Eu estava esses dias pensando, né, vai fazer 5 anos agora, em novembro, 1º de novembro eu fiz o lançamento, que é o Dia Mundial do Veganismo. E eu acredito que o veganismo, ele é uma consequência dos direitos animais, né? Então a gente precisa pensar o que é o veganismo, a gente pode defender, conceituar o veganismo de muitas maneiras, inclusive esse é o tema do diálogo que nós fazemos a 6 mãos, eu, Fábio e Dani, algo assim também bem... Aliás, deixa eu só falar, esse diálogo, ele é delicioso. Ai, que bom! Ai, fico muito feliz. E era a ideia, ser uma coisa leve, que a gente discute filosofia com as categorias que nós temos trabalhado, né, assim, de uma maneira muito séria, né, e respaldada, mas trocando e-mails, a gente se comprometeu em sempre que respondesse esses e-mails, né, para dar uma resposta ao outro que fosse num momento leve. Então eu respondi muitos deles deitado na rede, e que a gente não elaborasse muito, não reescrevesse muito, que fosse assim para a gente mostrar a vulnerabilidade, né? Para a gente mostrar também assim
Poxa, que nós, como eu disse, que eu fiz um capítulo, eu tive essa ideia quando eu pensei o capítulo, acho que o 7, que eu olhei para o material e disse, hoje em dia estão repensando várias coisas, né? E aí eu fiz a proposta para eles, porque eu estou repensando isso coletivamente, né? Através da contribuição deles. Então, como que a gente reflete coletivamente, né? Também a prova disso, assim, dessa episteme que é produzida assim também. Então, ali a gente pensa nisso, sobre esse conceito de veganismo. Ali a gente, na primeira parte, primeiro só eu e o Fábio fazemos uma definição sobre veganismo popular, inclusive, sobre autonomia, sobre um veganismo que se preocupa com a fome. Depois a gente chama a Dani para a gente continuar pensando, então, a partir de uma fundamentação do ecofeminismo. Então, eu penso o veganismo como uma consequência disso, né? E aí eu tava pensando, né, poxa, faz 5 anos, eu acho que eu preciso fazer uma nova edição do livro, eu preciso trazer, acho que gosto dessa ideia de atribuir novos diálogos, novos pensamentos, mas ao mesmo tempo, por mais que hoje eu não utilize exatamente essa mesma fonte metodológica, por exemplo, que o Hart me deu, eu penso as questões todas a partir daqui, né? A voz, Fauna disse, excelente aula, Maria, vou procurar o livro. O Fábio falou, grande filósofo, Maria Alice, querido, meu grande produtor da minha filosofia, o Fábio E aí eu penso sempre como, assim, achei muito generoso e muito bonito isso que tu falou, Walter, do meu livro, de que é um livro de pesquisa, e que não é um livro que vai ficar desatualizado, porque essa era uma minha preocupação. Então, poxa, eu tenho que fazer uma nova edição, mas será que ele está desatualizado? Porque, assim, hoje em dia, está no meu radar várias outras questões que aqui, em 2017, quando eu produzi, não estavam, né? Por exemplo, família multiespécie, porque agora eu vivencio isso, né? Eu tenho um animal domesticado que convive comigo de uma codependência, de uma relação e que tem vulnerabilidades outras que antes eu não tinha, assim. Antes eu olhava para os animais, eu falo muito mais aqui de animais comunitários, eu penso os animais domesticados de uma outra maneira, né? Eu não tinha vivenciado isso. Então, as minhas vivências também são outras, eu teria hoje muitas outras caixinhas para abrir, mas é todas a partir disso, sabe? É tudo a partir do que está aqui. Acho que aqui, assim, eu tenho um conteúdo duro, assim, que não é só fonte de pesquisa, mas que tem esse meu olhar mesmo próprio para pensar a questão. Acho que essa fundamentação que eu criei, né, a partir do que as ferramentas que Hart me permitiu e ir além dele, né, e dizer, então, que essa base é uma base antiespecistas que torna os sistemas, deveriam tornar os sistemas antiespecistas, que é o critério de regulação para que os sistemas sejam antiespecistas, que é o que vai, então, garantir que os animais, todos os animais sencientes, sejam beneficiários de direitos, né, a partir da sua necessidade, então, a partir da sua individualidade, não só a partir da sua espécie, né, então... Acho que é isso que o meu livro faz, é essa contribuição que eu quero ter para o mundo, esse olhar que eu quero ajudar também as pessoas quando eu faço, né, aulas e falas públicas como essa ter. E já te falei, aceito os nossos próximos encontros, né? Até comentei com o Walter, vamos fazer uma formação continuada, porque acho que aqui foi uma grande apresentação, depois a gente pode pensar essas categorias e temas, né, de uma maneira separada, e aprofundar, né, em cada uma delas e tudo mais. Então é isso. Acho que encerro por aqui porque eu já tô ficando cansada. Eu falei pro Walter, gente, eu acordo muito cedo. Eu acordo, tipo, 5h30, 6 horas. O Fábio sabe porque eu respondo mensagem para ele nesse horário. E já produzo muito cedo. Então, chega esse horário e já tô ficando meio cansada, assim. Eu peço desculpa. Eu e a Maria Alice, a gente conversando bastante, assim, no WhatsApp, a gente identificou muitas afinidades, mas a gente tem uma coisa diametralmente oposta. A hora que ela está indo dormir, acordando, eu estou indo dormir. Então, assim, agora é o meu ponto máximo, assim, eu vou até de manhã, eu já sou quase um zumbi. Então, assim, gente, fica aí a dica, comprem o livro, ou quem não puder, baixe, né? Tem lá, ela mesma falou isso, tem lá no repositório da universidade. Não estou falando para baixar. Eu valorizo demais o autor.
tá? Então, mas ela mesma falou isso, que é uma tese de doutorado, então quem quiser, mas o livro não é só tese, tem, O por livro exemplo, não é só. tem esse capítulo aí que é fabuloso, né? Esse capítulo merecia um desdobramento, virar um livro. Só esse capítulo, algo muito, enfim, não quero me Ó, estender Fábio. demais. Eu e o Fábio, a gente tem várias ideias de livros. Um dia, eu falei pra ele, um dia a gente tem que fugir pra montanha, levar umas garrafas de vinho e produzir, porque inclusive, a gente produz muito juntos, assim. A gente se ajuda muito, a gente se sente empolgados um com o outro. Se for pra montanha com vinho, me chamem, por favor. Então, bora. Então vamos lá, só pra gente, a gente começou pelo capítulo 3, na verdade, eu fiz uma ordem inversa, depois a gente foi pro 1, ela falou um pouquinho do capítulo 2, mas a gente deixou de explorar muita coisa. Esse livro tem, capítulo 1, resumidamente, o que são os direitos, a definição de direitos em Hart, capítulo 2, a importância de direitos jurídicos para os animais não humanos, capítulo 3, paradigma histórico e atual em defesa dos direitos dos animais não humanos e na ética animal, capítulo 4, direitos políticos, uma nova relação entre animais humanos e não humanos. 5, a educação e seu poder emancipatório. Muito bom o texto que você fala, que a educação moral que você trata aqui sobre o Habermas, seu poder emancipatório para os direitos animais. Considerações finais, é o capítulo 6, e o final é o pós-escrito que ela faz com o Fábio Oliveira e com a Daniela Rosendo. Então, assim, um livro para se ter de cabeceira, é um livro gostoso demais de ler, não é um livro chato, eu já li muita coisa aqui de tese de doutorado que é um saco de ler, e eu falo como uma pessoa que lê bastante, o seu livro é um livro delicioso. Então, parabéns. Deixo aí o final para quem quiser falar com você, quem quiser te encontrar, quais são os seus projetos, e a gente marca uma parte 2, 3. Amanhã essa live vai estar no meu YouTube, Walter Ponto, quem não me segue, siga lá. É um canal que eu deixo exclusivamente para as lives, e vai estar hoje já em colaboração no meu perfil e no perfil da Maria Alice, caso ela queira aceitar, evidentemente. Claro que eu quero aceitar, inclusive, como eu cuido das redes sociais, né, do meu clube sócio esportivo, eu fico sempre pedindo para as pessoas colocarem, para marcar, para colaboração. Então, assim, é uma coisa que para mim é muito importante. Fico o dia todo cuidando disso também. Eu queria aproveitar esse último momento para sugerir também esse livro que eu organizei em 2021, junto com a Adina Parente e o Fernando Danner, que se chama Animalidades. E é só colocar também no site de busca Animalidades Editora FI, que é a editora desse livro, que vocês podem baixar com download gratuito. Você me mandou o link, eu já estou providenciando a compra já. Então, eu comprei também o físico, mas assim, quem não quiser comprar, tem disponível para baixar dentro do site da editora, porque esse livro foi construído com recurso, né, também de financiamento público. E aqui que o Fábio está aqui na live, a gente falou bastante dele, apresenta o artigo dele sobre especismo estrutural pela primeira vez. Então, né, bem especial. Tem uma entrevista com a professora Maria Clara Dias, tem um capítulo dela, tem um capítulo da Daniela Rosendo, da Paula Hackenhach sobre ecofeminismo e Bell Hooks. Tem coisas maravilhosas. Tem um capítulo da Letícia Albuquerque, que eu falei dela aqui, que foi essa minha orientadora no direito. Tem coisas maravilhosas, eu sugiro muito. Mais uma obra, assim como o meu livro também, que o grande produto dele foi financiado, né, publicamente. Esse livro também, então, está disponível para download. Isso aí. E a gente nem falou de interseccionalidade, um monte de coisa. Esse texto do Fábio é fabuloso. Onde eu vou, eu cito sobre o antiespecismo estrutural. Obrigado de coração a todos que viram, a todos que vão ver. Maria Alice, você é um ser especial. É uma grande intelectual, uma grande filósofa, mas é de uma generosidade, assim. Ela me mandou, no meu momento zumbi, né, de manhã, tomando os cafés e tal, ela me mandou um áudio tão motivador que eu falei assim, nossa, que coisa gostosa. Obrigado de coração pelo seu aceite, parabéns, e que a gente possa construir aí bastante
momentos como esse, não só nesse espaço, em outros, porque nós temos uma luta incomensurável. Eu digo que nós somos audaciosos demais. A gente só quer mudar tudo que está aí, virar o mundo de cabeça para baixo. Então, se a gente não se unir e lutar muito, a gente não vai conseguir. Obrigado de coração. Uma boa noite para ti, bom descanso. Sei que você já vai dormir já. E um bom final de semana para você e para todos que estão nos assistindo. Um grande beijo no coração. Obrigado, viu? Obrigada, Walter. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui online, que ainda vai assistir. Um grande beijo, boa noite. Sigamos. Tchau, tchau.